Fala galera, hoje é 29 de março de 2020 e se você prestou atenção no nosso título, o título é muito provocativo, eu diria. O que você está fazendo? Isso quer dizer que a partir de hoje, na verdade a gente já fez isso há 2 vídeos atrás, a gente vai falar um pouco do que está acontecendo com relação ao coronavírus. Você sabe, o Sr. Sudeste sempre se dedicou ao desenvolvimento pessoal, ao desenvolvimento humano. Mas a gente sentou e decidiu que não fazia sentido a gente fugir do que está afligindo todo mundo, que é esse medo, essa incerteza do Covid-19. Então a gente decidiu, eu e meu parceiro Dori, que nos próximos vídeos, até não sabemos exatamente quando, a gente vai abordar temas que estejam relacionados a desenvolvimento pessoal, mas também falando um pouquinho do Covid-19. Como sempre, a gente vai dar uma perspectiva nossa. Então, a nossa missão aqui não é ser informativo. Se você quiser número, talvez seja melhor você ir em outros lugares. O que a gente quer aqui é dar uma perspectiva, talvez pessoal, que desperte alguma coisa na nossa audiência e em você que está assistindo a gente pela primeira vez. Eu queria começar hoje com 2 coisas muito importantes. E depois você vai entender um pouquinho por que a gente decidiu o título. Ontem aconteceu coisas interessantes. Eu peguei 2 reportagens ou 2 lives muito interessantes. A primeira foi essa que é usual do ministro Mandetta, que é o ministro da Saúde, falando sobre o que está acontecendo nessa situação do coronavírus e do Covid-19. E a outra, que foi mais impressionante, que me marcou mais, foi uma live que a XP promoveu junto ao Paulo Guedes, ao nosso ministro da Economia. Aliás, parabéns para a XP, na figura do Guilherme, que prestou um serviço para a sociedade que talvez não possa nem ser medido, porque foi show. Mas o que eu queria falar para vocês nas 2 lives, se você observar um pouquinho mais, se você entender o que está acontecendo, você fica impressionado. Impressionado com a dedicação das pessoas. Então são pessoas competentes, tanto do Ministério da Saúde quanto do Ministério da Economia, que estão fazendo muita coisa. Muita coisa. Então as medidas que ambos os ministérios estão tomando é de tirar o chapéu. Elas são suficientes? Talvez não, talvez sim, a gente nunca sabe. Porque, como o próprio ministro Paulo Guedes disse, a gente foi atingido por um meteorito que tirou a gente da rota. Estava indo tudo muito bem para o Brasil, e de repente veio esse meteorito e nos atingiu e tirou da rota. Mas como ele mesmo disse ontem, o Brasil está apontado para cima, tem tudo para crescer o ano que vem e tem uma infraestrutura que foi pensada para toda essa situação. Obviamente, eu vou repetir aqui, a gente vai sofrer, todo mundo vai sofrer, ou pela saúde ou pelo aspecto econômico, mas é interessante e foi muito alentador saber que a gente tem pessoas competentes que estão tomando decisões corretas, no nosso modesto modo de ver, que estão trabalhando forte e que no caso, por exemplo, do ministro Paulo Guedes, eu fiquei pessoalmente impressionado porque ele está usando toda a situação que não é das melhores como uma oportunidade também de destravar uma série de situações no país. E aí você vai me perguntar, poxa, mas o que a gente vê falando, o que a gente ouve falando no noticiário todo dia é que existe uma briga política muito grande. Sim, existe. E é natural. É natural que quando a gente está numa situação como a gente está passando hoje, haja estranhamento dos poderes. Mas como ele mesmo disse, você não viu nenhuma notícia relacionada ao Covid-19 na Coreia do Norte. Então isso quer dizer também que a gente tem uma imprensa livre, você pode gostar dela ou não gostar dela, mas todo mundo está falando e está dando as suas opiniões. Eu pessoalmente acho que a imprensa está prestando um excelente serviço, mas de vez em quando eu até evito ficar olhando muito diariamente tudo que passa, porque parece que o mundo vai acabar. E não é isso. O mundo não vai acabar, a gente vai continuar existindo. Quando a gente olha muitas vezes essas notícias, a gente tem a impressão que tudo é morte, tudo é coisa ruim. E quando você vê efetivamente as coisas acontecendo lateralmente, você percebe que
Tem gente muito séria, como o empresariado brasileiro, que está dedicando dinheiro para comprar testes, para testar os seus funcionários e outras pessoas. Você vê os pesquisadores pesquisando vacinas para isso. Você vê os laboratórios farmacêuticos tentando entender se já tem um medicamento que possa ser usado, como parece que tem uma alternativa bastante interessante que está sendo testada. Você vê a infraestrutura sendo armada, tanto nos hospitais já existentes, quanto nos hospitais de campanha que estão sendo construídos. O fato é, existem ondas nesse assunto do Covid-19 e a gente está passando só pela primeira onda. Vai vir a segunda onda. A gente não sabe quanto tempo vai durar essa onda. As pessoas falam de 2 ou 3 meses provavelmente, é o que eu pessoalmente acho. Então eu não acho que até junho a coisa vai melhorar efetivamente. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado e ter muita consciência, e guarda essa palavra que eu vou falar dela logo logo, consciência sobre o que está acontecendo. Então, o que eu falo para você é, tenta olhar lateralmente, tenta ver as coisas boas que estão acontecendo. De novo, vai ser difícil? Lógico que vai ser difícil, está sendo difícil, muitas pessoas vão perder entes queridos, mas não vai ser o final do mundo. Então, olha para isso com coragem, olha para a oportunidade. Porque, como eu sempre digo, a vida te testa. E talvez o maior teste que a gente está sofrendo agora, ou que está enfrentando agora, seja a tomada de consciência. Por isso que eu falo para você, no título desse texto, no título desse vídeo é: o que você está fazendo? Você está só ficando em casa e falando assim, eu estou ficando em casa e eu já estou fazendo a minha parte? Ou você está se solidarizando com alguém? Você está dando emprego para alguém? Você está comprando do seu comércio local? Ou você é daqueles que está falando assim, eu estou fazendo a minha parte, estou ficando em casa porque alguém pediu o isolamento social e, portanto, eu vou para o céu. Não, você não pode fazer só isso. Você deve e pode fazer mais. Então tenta pensar naquele cara que precisa de comida diário e que você vai ajudar ele na hora que você chama ele na sua casa para fazer um serviço que, se bem resguardado, vão trazer riscos mínimos para você, para sua família e para todos nós. Então pensa nisso, nós estamos só na primeira onda, nós vamos precisar atravessar a segunda onda, como o ministro falou ontem, nós precisamos furar a primeira, ninguém sabe onde está, se a gente está no alto ou se a gente está embaixo, mas a gente tem que atravessar essa primeira. E a segunda, que vai ser quando tudo isso relacionado à saúde tiver um pouco mais amenizado ou a onda tiver achatada, a gente vai enfrentar os problemas econômicos, que não são menos terríveis. A gente está falando de fome, a gente pode estar falando de convulsões sociais que não vão ser nada bom para a gente. E a gente tem que fazer o que a gente pode. Então, por isso é que eu faço o questionamento para terminar esse vídeo. O que você está fazendo? Você só está ficando em casa como alguém pediu ou você está ajudando? Eu tenho certeza que se você está assistindo esse vídeo aqui, se você é nosso ouvinte, você pode e deve fazer muito mais. Então faz a sua parte. Faz o seu isolamento bonitinho, com muito bom senso, também não se fecha naquela concha, mas dê chance, ajude, porque nós estamos nesse país, nós estamos juntos. E a gente vai precisar atravessar por isso todo mundo junto. E você tem que fazer a sua parte, e você deve fazer a sua parte. Como eu falei, a gente vai tratar de uma série de assuntos relacionados a toda essa crise que a gente está vivendo. Esse é o começo, eu chamei você para ter essa visão geral da coisa e talvez transmitir um pouco mais de positividade. Nos próximos vídeos a gente vai continuar tratando situações assim, sempre positivas, sempre com coragem e sempre tentando te passar perspectiva de futuro, que é isso que nós estamos precisando. A gente está com incerteza, então vamos dar um pouquinho de certeza, mesmo que a gente não tenha ela na sua totalidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo, vamos enfrentar isso junto e logo a gente está junto com mais coisa legal para você. Um abração grande e tchau!